Olá, voltando novamente, agora vamos falar sobre demissão indireta. Vamos ver o que diz o parágrafo da parte dessa demissão. O empregado poderá considerar reincidido o contrato e pleitear a devida indenização quando, vamos ver quando é que acontece isso, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por leis, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. Então, o empregador contratou lá o empregado para ele ser determinadas funções, né? E acaba que depois o empregador quer que ele faça outras funções que não lhe cabem ao contrato. Então, está pedindo coisas que não convêm ao contrato. E lembra que eu falei que o contrato é a regra de tudo, vale o que está no contrato? Se eu fui contratado para trabalhar na área como auxiliar de departamento pessoal, se meu empregador me colocar para fazer, por exemplo, limpar os setores, ou melhor, fazer faxina, vamos deixar bem claro assim, ele vai estar desviando a minha função. Eu não fui contratado para exercer essa atividade. Minha atividade é uma outra. Não desmerecendo a atividade de uma pessoa que faz faxina, muito pelo contrário. Eu respeito todas como se fosse, todo mundo é igual. Não tem nenhuma diferença, não diferencio ninguém para ninguém. Cada um tem seu valor, né? Vamos lá para um outro tópico. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Então, aquele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquela pressão toda em cima do funcionário, também pode... E acaba que o funcionário acaba ficando contraído, ficando com medo. Então, isso também pode gerar demissão indireta. Correr perigo manifesto de mal considerável. O que é isso? Quando a empresa põe em risco a vida do empregado ou sua integridade física. Um exemplo, o empregador que coloca seu funcionário trabalhando no local que ele tinha que utilizar daqueles EPI ou EPC, equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, né, que tinha que ter na empresa e não tem. Na verdade é mais o EPI, né, equipamento de proteção individual, e não disponibiliza esse equipamento a esse funcionário, ou seja, ele está correndo um risco ali de vida, ou um outro risco, seja qual for. Então, isso também é o que? Pode afetar a integridade física do funcionário. Então, ele pode muito bem chegar e dar uma demissão, uma demissão indireta no seu empregador. Olha, que escreve aqui o exemplo. O empregador põe seu empregado para trabalhar em um local que é perigoso ou insalubre, mas não disponibiliza equipamento para o empregado trabalhar, ou seja, o EPI, equipamento de proteção individual. Não cumpriu o empregador as obrigações do contrato, ou seja, o contrato, volta a dizer, vale o que está no contrato. O contrato é a regra de tudo. Então, se o empregador disse que vai pagar salário X, né, e que o funcionário tem direito a outros benefícios e ele não pagar, ele não está agindo conforme o contrato. Então, por exemplo, pagamento de salário após o 5º dia útil. O empregador começa a atrasar o pagamento, não paga conforme diz a lei, que o pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil. Ou ficar meses sem pagar o funcionário, ou seja, aquele empregador que não paga mesmo o seu funcionário. Então, assim, ele pode chegar lá e dar uma demissão indireta para o empregador. Não recolher os tributos, INSS, FGTS, então aquele empregador que fica meses sem recolher INSS, sem depositar o FGTS. Então, é passível de demissão indireta. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. Enfim, então não pode acontecer essas práticas com relação à honra e à boa fama do próprio empregado. O empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente o empregado,
salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ou seja, o empregador não pode ficar lá ofendendo, usar palavras de baixo calão, ou ficar ofendendo seus empregados, o seu empregado, enfim, que isso não é legal e isso também dá demissão indireta. Então, quais são os direitos que o funcionário tem na rescisão indireta? A rescisão indireta a rescisão indireta é a mesma, segue o mesmo rito da demissão trabalhada e indenizada. Então, os exercícios que nós fizemos da rescisão trabalhada e indenizada segue o mesmo rito. Então, o que o funcionário tem direito? Ele tem direito ao saldo de salário, o aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, 13º salário proporcional, férias vencidas caso seja de mais de um ano, férias proporcionais aqui precisa de 1/3, caso tenha direito comissões, bancos de horas e hora extra, FGTS mês da rescisão, multa dos 40%, salário família, caso o funcionário receba, e o seguro-desemprego. Então, a demissão indireta, ela segue o mesmo rito da trabalhada ou indenizada, vamos dizer assim. Só que lá na demissão trabalhada e indenizada, o empregador é que chega lá e diz, olha, não quero que você mais trabalhe na minha empresa. Então, a indenizada indeniza, o empregador chega lá e indeniza o funcionário, ó, não quero que você mais amanhã venha mais para a empresa, eu vou te indenizar, você vai ficar em casa. E o trabalhado, o empregado chega, olha, estou te dando um aviso, vai ser trabalhado e você vai trabalhar seguindo os ritos conforme a própria lei, a própria CLT. Então aqui segue os mesmos parâmetros, entendeu? Espero que tenham gostado da aula e dessa parte de demissão indireta. Vamos que vamos! Olá, meus alunos, voltando agora para outro tipo de demissão. Demissão do trabalho em comum acordo. Essa demissão veio com a reforma 13467, ela não era regulamentada até então, esse tipo de demissão. Antigamente, o que o empregador fazia? Ele fazia um acordo, ele pagava tudo, aquela multa dos 40%, né, com relação ao FGTS, o funcionário pagava lá através de cheque o dinheiro e ele fazia um acordo com com o empregador e a nível disso você recolhia o FGTS, recebia o seguro-desemprego. Hoje já é permissível fazer uma demissão em comum acordo, mas tem as suas normas e nós vamos relatar, e eu vou relatar como funciona esse contrato. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre o empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Vamos ver como é que funciona. Por metade. Detalhe, por metade. O aviso prévio, se indenizado. Ou seja, o trabalhado aqui, ele não entra. O aviso prévio indenizado. Ou seja, se por metade, 15 dias. A indenização sobre o saldo do fundo de garantia, o fundo de garantia, a multa é 40%. De acordo com a 13467, com o Velterano, com esse acordo passou para 20%, é o que diz o parágrafo. Ok? Na integridade, as demais verbas, ou seja, 13º salário, férias vencidas e proporcionais, na integralidade. Então, ou seja, para essas verbas aí continua a mesma coisa. A extinção do contrato permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS limitada a 80% do valor dos depósitos. Então, ou seja, se o funcionário tem lá R$1.000 depositado, ele só vai poder sacar R$800. Esse acordo não permite que o funcionário ele ingresse no seguro-desemprego.
Então, ou seja, o funcionário não vai receber o seguro-desemprego com esse acordo. Então, vamos ver qual os direitos que os funcionários têm quando eles fazem essa demissão de comum acordo. Direitos do funcionário. Saldo de salário, aviso prévio indenizado, como eu já falei, expliquei, 15 dias, pela metade. 13º proporcional, as férias vencidas mais 1/3. Aqui entra aquilo que estava escrito no slide anterior. Integralidade, férias, caso tenha direito, comissões, banco de horas e horas extras, FGTS, mês e da rescisão, a multa, que não é dos 40%, e sim dos 20%, que aí é a metade, 20%, dá direito ao saque de 80% do que tiver recolhido na conta do FGTS do funcionário. Então foi aquilo que eu expliquei, R$ 1.000, 80%, R$ 800. E salário família, caso o funcionário ele tenha direito. Então essa é mais uma modalidade de demissão do trabalho em comum acordo entre o funcionário e o empregador. Então aqui é uma coisa que antes, como não era regulamentada, então se fazia esse acordo por fora. Hoje o empregado, por exemplo, quiser entrar em acordo com o seu empregador, então ele pode utilizar dessa demissão em comum acordo entre as partes. Então essa foi mais uma modalidade que a reforma trabalhista 13.467 ela trouxe com ela. Espero que tenha gostado da explicação. Qualquer dúvida, deixa aí um recadinho. Ok? Até a próxima aula. Olá, meus alunos. Voltando agora para mais uma parte do nosso curso de departamento pessoal. Essa parte que cuida da segurança e saúde do trabalho, começando pela as normas regulamentadoras, né? Que cuida justamente da parte de segurança e saúde do trabalho. Envolve PCMSO, PPRA, ASO, PPP. Então nós vamos falar um pouco de cada um deles, né? Que estão incluídos dentro dessas normas. Então vamos ver aí o que diz a ANR, a norma regulamentadora principal, né? As NR são normas que regem as medidas referentes à segurança e medicina do trabalho, que são de observância pelas empresas privadas e públicas. Então, ou seja, ela é de observância tanto das privadas quanto das públicas. Mas voltada ao que? Medicina do trabalho e segurança. A Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, SSST, é o órgão do âmbito nacional competente para coordenar. Então, esse aqui é o órgão nacional, ok? Orientar, controlar e supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina no trabalho, e a fiscalização também ela é responsável. Então, essa é a secretaria responsável pelo âmbito nacional, com relação à segurança e medicina no trabalho. A Delegacia Regional do Trabalho, nos limites de sua jurisdição, é o órgão regional, ou seja, por um lado tem o nacional, por outro tem o regional, que é competente para executar as atividades relacionadas com a segurança e medicina no trabalho. Então ela executa e ainda fiscaliza, fiscalização no cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre a segurança e medicina no trabalho. Então uma é nacional, outra é regional, uma orienta e a outra executa, ok? Podem ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais, municipais, mediante convênio autorizado do Ministério do Trabalho. Então, essas executar, orientadas, podem ser delegadas para outros entes, para outros órgãos. Atribuições de fiscalização e orientações à empresa. Então, pode ser delegadas aí as atribuições de fiscalização
e orientação às empresas. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e medicina do trabalho. Então o empregador ele tem que seguir o que está escrito na norma. Nós veremos o que é o PCMSO, o PPRA, e nós vamos entrar e vamos ver como funciona. Então, os empregadores eles têm que seguir essas normas. Eles têm que seguir o que está escrito nas normas regulamentadoras. Então, eles vão se balizar por essas normas, com relação à ambientação de trabalho, ou seja, o que for. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes e e-mails. Então o empregado ele tem que informar lá aos seus empregados a que nível, qual a ambientação os seus funcionários estão trabalhando, se há algum risco dentro da própria empresa. Então eles têm que informar a própria ambientação do trabalho, ao qual o trabalhador está inserido. Informar os trabalhadores os riscos profissionais que possam originar-se nos locais do trabalho, é o que eu já havia dito, né? Então ele tem que falar lá, você aqui tem muito problema com ruídos altos, então tem que usar lá um equipamento de proteção para o ouvido. Então o empregador ele tem que explicar, tem que especificar ao profissional o que tem no local com relação ao risco dele próprio mesmo, entendeu? Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Então, entendeu? Tem que informar os meios e prevenir. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares. Diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. Então, é outro ponto. Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Então, também tem que ser informado aos trabalhadores. Aquilo que eu já expliquei, tem que informar os trabalhadores do local que eles estão inseridos, o que eles têm que fazer, o que eles podem, o que eles não podem fazer. Então cabe ao empregador, né, orientar aos seus funcionários com relação à própria ambientação do próprio trabalho, enfim, de onde o empregado ele está inserido. Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviços expedidas pelo empregador, ou seja, aquelas ordens que estão lá, os empregados devem seguir. Se o empregador dizer que o empregado aqui, com relação a ruídos, tem que usar um aparelho no ouvido, o empregado ele é obrigado a utilizar, porque senão pode causar danos à própria sua audição. Então ele tem que seguir o que está nas ordens de serviço. Pela ordem de serviço você tem que cumprir e pronto. Usar o equipamento de proteção individual, EPI, fornecido pelo empregador. Aqui é o que eu expliquei aqui, ó. Então, se está na ordem, se tá na ordem e se o empregador ele tem que disponibilizar, ele tem que utilizar. Submeter-se aos exames médicos preventivos de acordo com as NR. Então, tem que estar lá, você tem que fazer o exame periódico, tem que fazer e pronto. O empregado ele não pode se negar a não fazer os exames. Colaborar com a empresa na aplicação das normas. Então, se o funcionário sabe de determinados problemas e pode dar essa orientação e colaborar com esses problemas, então, assim, cabe ao empregado colaborar com a empresa na aplicação das normas. Essa parte é o que cabe da parte da NR, das normas regulamentadoras. Ela é bem direta aqui, ela é bem ampla, ela é bem inicial mesmo. Guardem o próximo vídeo aí, que falaremos sobre mais coisas ligadas às normas regulamentadoras. Até a próxima! Olá, meus alunos! Falaremos agora sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. É um estudo clínico do ambiente da própria empresa, ok? Faz um levantamento do que pode ter, se vai ter um risco ou se tem um risco ou não dentro da própria empresa. Vamos ver o que diz esta norma.
Esta norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados e tem por objetivo promoção e prevenção da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Então, ou seja, é um estudo de preservação e promoção. Caberá à empresa contratante de mão de obra, prestadora de serviços, informar os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho. Então, a empresa contratante ela que vai dizer quais os riscos existentes na própria empresa. Então, ela que está aí responsável por esse ponto. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos relacionados à saúde, relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica. Então, ou seja, é justamente um programa de prevenção, de rastreamento e diagnóstico do próprio ambiente do trabalho. O mínimo que se requer do programa é um estudo in loco. Não adianta você dizer que o ambiente do trabalho ele tem algum problema se a própria pessoa que fez o diagnóstico ele não foi na empresa fazer essa análise. Então tem que ter um estudo in loco para reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes. Se o estudo in loco não detectar risco ocupacional específico, o controle médico poderá resumir-se a uma avaliação clínica global em todos os exames exigidos. Então, ou seja, se não existir nenhum risco ocupacional, tendo em vista essa análise clínica da pessoa responsável, os exames de admissão periódica e demissional serão feitos de forma global, comum, tranquila, porque não tem dano, não há risco nenhum. O setor que a pessoa trabalha, ou o ambiente que a pessoa trabalha, não gera risco nenhum a ela. O PCMSO pode ser alterado a qualquer momento, em seu todo ou em parte, sempre que o médico detectar mudanças. Então, ou seja, se o médico foi lá, não detectou nenhum problema com relação à parte ambiental, o PCMSO pode ser alterado caso ele venha a ter algum problema no ambiente. Então ele pode ser alterado em todo ou em parte o PCMSO, tendo em vista a própria ambientação do trabalho. Ok? Compete ao empregador, com relação ao programa do PCMSO, garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Então, ou seja, garantir a elaboração é por parte do empregador. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Então, ou seja, ele que é responsável por todos os ônus. O empregado não paga nada com relação a isso. Indicar dentre os médicos de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, SESMET, da empresa, um coordenador responsável pela execução. Então, ele tem que indicar lá uma pessoa responsável pela execução. No caso da empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, ou seja, se ela estiver dentro daquele quadro que ela não é obrigada a ter médico do trabalho, deverá o empregado indicar médico do trabalho. Então, o empregador, ele indica um médico do trabalho, empregado ou não. Então, o médico precisa ser empregado de lá ou não, para reordenar o PCMSO. Então, é ele aí que vai ditar as normas. Compete ao médico coordenador, que seria o médico de cima, realizar os exames médicos previstos nesta NR, ou seja, compete a ele os exames admissional, periódicos, o do retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. As condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposta cada trabalhador da empresa a ser examinado, etc. Então, cabe a esse médico aqui realizar os exames e as condições do trabalho e o risco que o funcionário ele está
inserido dentro da própria empresa. Espero que tenha sido bem explicativo, né, e que vocês, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou deixar uma mensagem. Espero que tenham gostado do vídeo.